Olá pessoal e bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui quem fala é a Mari e hoje eu tô com um outro estúdio vlog pra vocês. Então esse é o segundo aqui do canal. Eu gosto muito de assistir estúdio vlog, então eu espero que vocês também gostem. Hoje, na verdade, eu não tô estudando, eu tô passando a limpo um material que eu já tinha estudado, que eu tô estudando um pouco sobre pneu e esse tema específico era sobre aderência do pneu. Então, eu tinha estudado todo o artigo que tinham me passado, que tinha cerca de 100 páginas, e eu fiz um resumo de acho que 12 ou 13 páginas em papel A4. E aí eu queria passar para o meu caderno inteligente médio, porque vai ser ele que eu vou levar para a França, caso eu faça de fato o meu estágio lá. E geralmente o que eu uso para fazer os meus resumos é a minha caneta Pentel Energel 0,5mm preta. Eu uso o marcador de texto pastel da Faber-Castell. Eu uso a minha lapiseira 0,5mm com grafite 2B. E eu também uso a minha reguinha da Muji. E recentemente eu também comprei uma caneta 05 da Muji preta em gel e ela é muito boa. Eu gosto mais dela até do que a Pentel. E como vocês podem ver, do meu lado esquerdo tem o meu resumo que eu já tinha estudado, já tinha feito anteriormente. E do lado direito eu tô passando tudo a limpo para o meu caderno inteligente médio. E a folha que eu tô usando é a folha original de refil, é o papel quadriculado que veio nele. Eu já comentei anteriormente em um vídeo que eu não tinha gostado muito desse refil porque as linhas são muito escuras. E eu realmente não gostei tanto, como a minha caneta já é preta, já é muito escura, eu não gosto que as linhas sejam escuras também. Mas como eu já tinha comprado 50 folhas de refil, eu não ia jogar elas fora. E aí eu resolvi que eu ia usar elas para esse resumo que eu já tinha feito. E também para o resumo das próximas partes que eu vou estudar, que vai ser sobre conforto e resistência ao rolamento, que são outros tópicos desse mesmo estudo de pneu que eu estou fazendo. Para aqueles que estão se perguntando, eu estou estudando sobre isso por causa do meu estágio, que eu possivelmente vou fazer na França. Eu digo possivelmente porque, dadas as condições que a gente está aqui no Brasil e com essa questão de quarentena, eu não sei se eles vão me deixar entrar na França para fazer o meu estágio. Eu também estou esperando a confirmação do meu prolongamento do visto, para eu poder ficar lá na França e poder trabalhar. Então tem várias variáveis que ainda não estão certas. Mas eu estou estudando de qualquer maneira para esse estágio porque eu acho o material interessante e eu acho que é bom a gente sempre se preparar para o melhor, né? Porque apesar da gente ter que ter consciência de que pode ser que as coisas não aconteçam do jeito que a gente quer, a gente tem que se preparar da mesma maneira. Melhor eu já ter estudado e não acontecer o estágio do que o estágio acontecer e eu não ter estudado. Lembrando que quando você vai fazer um estágio, as pessoas não esperam que você chegue lá já sabendo de tudo. E eu tenho consciência disso. Mas eu quero aprender um pouquinho sobre o conteúdo até para acelerar um pouco o processo do estágio, para não ter uma curva de ensino, né, muito pequena. Eu quero uma curva gradual, então eu vou estudar com calma todos os tópicos. E aí, quando eu chegar lá, eu vou ter mais tempo para fazer os trabalhos e também para estudar mais a fundo algum outro tópico. Também é bom porque eu vou chegar lá já tendo as perguntas que eu quero que sejam respondidas, né, com relação aos textos que eles me passaram. Enfim, é isso. E voltando aqui para o estúdio vlog, eu meio que me perdi aqui falando. A primeira coisa que eu tô fazendo é passar o sumário. Eu sempre faço um sumário para os meus resumos, porque eu acho que isso ajuda muito na hora de você pegar a matéria e você ver, o que eu estava estudando naquela época, o que eu deveria ter aprendido nessa matéria. Então eu gosto muito de fazer o sumário, até porque quando eu estou estudando, eu gosto de marcar o que eu já estudei. Então todo dia, quando eu termino um capítulo, eu vou lá e marco que eu terminei aquele capítulo, e isso me motiva a continuar estudando, até porque eu sei que eu estou completando algumas tarefas. E aí, depois disso, eu parto direto para o conteúdo e eu sempre divido os meus resumos nos capítulos e nos subtópicos dos capítulos. Então, o título que eu uso para os capítulos é uma caixa em 3D, né, como vocês estão vendo no topo da página, e aí eu sempre coloco o marcador de texto da cor da matéria. Então, para esse caso, o que eu estou estudando, né, é aderência do pneu, a cor que eu escolhi foi laranja. Então, vou pintar essa caixa 3D para o título do capítulo em laranja.
Aí o subtítulo, que é o tópico que eu estou estudando, né? Então, por exemplo, o primeiro capítulo tem o subtópico 1.1, que vai ser sobre alguma coisa. Esse subtítulo eu coloco não em letras maiúsculas, né? Porque o título do capítulo eu coloco em letras maiúsculas. E aí eu marco com marcador de texto nas laterais da linha que eu escrevi, para destacar que aquele é um subtítulo. Eu vou comentar uma coisa rapidinho aqui. A luz mudou um pouco porque eu acabei fazendo uma pausa mais longa, porque eu tive que almoçar e fazer esse tipo de coisa, e ficou mais tarde, então eu tive que ligar a luz. Então, se a luminosidade está um pouco estranha, desculpa, foi isso. E voltando aqui, então eu faço o nome do capítulo em letras maiúsculas, eu faço aquela caixinha em 3D e eu pinto com a cor da matéria. O subtítulo eu coloco um número, né? Então 1.1, 1.2, o nome do tópico, né, que eu estou estudando, e aí eu marco as laterais com um marcador de texto. E aí todos os subtópicos dentro daquele tópico do capítulo, né, digamos assim, eu marco com um marcador de texto simplesmente. Então vocês vão ver vários tópicos marcados com um marcador de texto, e é assim que eu divido a minha matéria. Vocês podem dividir do jeito que vocês quiserem, assim, só é importante que vocês consigam enxergar onde está cada parte do seu resumo. E aí uma coisa que eu gosto muito de folha pontilhada e folha quadriculada também, mesmo que essa não seja a minha favorita porque é muito escura, é que é muito mais fácil de fazer gráfico e muito mais fácil de fazer desenho. Pro caso dessa daí, uma coisa que eu tive que fazer a mais, porque estava me incomodando, os desenhos e alguns gráficos eu fiz em um papel A4 branco separado. Eu cortei esse pedaço de papel que eu usei para fazer o desenho ou então para fazer o gráfico, e eu estava colando no papel aí quadriculado, porque realmente estava me incomodando esse negócio das linhas serem muito escuras. Mas isso é um passo a mais que demora um pouco mais de tempo, mas eu acho que fica mais bonito, e eu gosto de fazer esse negócio de cortar papel, de desenhar, de pintar. Então, pra mim, principalmente agora que eu tô com tempo e eu posso estudar com calma, isso é outra coisa que me deixa mais interessada, assim, no estudo e nessa coisa de fazer resumo. Porque não é uma coisa monótona que você só tá escrevendo com caneta preta, blá blá blá. É uma coisa que é mais interessante, então você pode moldar o seu resumo do jeito que você preferir. E para aqueles que estão se perguntando, esse caderno aqui é o caderno inteligente médio, e eu escolhi o médio porque eu queria uma coisa um pouquinho menor para eu conseguir levar dentro da minha bolsa do estágio. Então, se eu conseguir ir para a França, eu só vou levar esse caderno. Inclusive, quando eu comecei usando ele, eu tinha colocado os discos médios, né, os discos brancos médios que eu tinha comprado. Só que eu acabei trocando pelos discos grandes, porque o disco médio ele só consegue suportar 80 folhas de 90 gramas ou 60 folhas de 120 gramas, enquanto que o disco grande ele suporta até 150 folhas de 90 gramas, então é muito mais folha. E aí eu resolvi colocar o grande então, porque facilitaria na hora de levar comigo para a França, porque eu só precisaria ter um caderno. Ao invés de levar dois, eu só levo um grandão. E para minha surpresa, eu não gostava tanto assim do disco grande, mas para minha surpresa ficou bem legal, ele ficou bem gordinho. Enfim, eu gostei bastante. Voltando aqui de novo para o Estúdio Vlog, eu queria falar um pouco mais sobre essa matéria. Vocês talvez tenham visto alguns vídeos onde eu falei sobre isso. Eu estou fazendo uma playlist com vídeos sobre a aderência do pneu. E eu já coloquei 2 vídeos, eu tenho um terceiro vídeo feito, mas ainda não terminei de editar. Só que eu acho que eu não vou fazer da maneira que eu tinha pensado. Eu tinha pensado em lançar vários vídeos sobre aderência ao mesmo tempo que eu estava estudando. Mas, na verdade, eu vou focar em estudar, entender tudo direitinho. E quando eu chegar na França, se eu conseguir ir para lá, né, eu vou começar a fazer os vídeos de novo. Então, esses vídeos vão ficar um pouco parados no momento, mas eu vou voltar a fazer eles, ok? E essa matéria é super interessante. Eu gosto muito de carros, eu fiz parte de uma equipe de competição de carro elétrico durante a faculdade, então é um assunto que eu me interesso bastante. Eu acho super legal também aprender sobre. Enfim, casou direitinho com o que eu gosto e com o que eu preciso estudar. Não é sempre que acontece, mas eu dei sorte nesse caso. Enfim, gente, esse foi o Estúdio Vlog de hoje.
Ele foi um pouco diferente do usual, né? Porque eu só estava passando a matéria limpo mesmo. Eu já terminei de passar essa matéria limpo e eu já comecei a estudar o próximo capítulo. Então fiquem ligados que nos próximos Estúdio Vlogs vão voltar a ser sobre conteúdo mesmo. Enfim, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal. E um beijão pra vocês, até o próximo vídeo.